15 de dezembro de 2025. E nosso querido amigo, o professor Mohammad Marandi, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, professor Marandi. Oi, Nima. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Eu estava pensando em outra coisa. Professor Marandi, deixe-me começar pelo que aconteceu na Austrália, em Bondi Beach, o ataque à comunidade judaica. Os dois atiradores foram identificados como pai e filho. E no decorrer, e após os ataques, começaram a colocar a culpa no Hezbollah, depois no Hamas, depois no Irã. Tudo gira em torno do Irã e do que o Irã está apoiando, os atos de resistência. Qual é a sua compreensão do que aconteceu na Austrália? What is your understanding of what has happened in Australia? From the information that we have, Pelas informações que temos, o filho, o atirador, estava ligado a uma instituição Salafi Wahhabi. Isso torna por definição hostil ao Irã e a toda a resistência, incluindo o Hamas, porque sabemos que o ISIS sempre foi hostil ao Hamas. Eles já atacaram o Hamas em diferentes lugares, com licença. Então acho que isso deixa muito claro que essas pessoas que odeiam o Irã, os Wahhabis, como você sabe, o ISIS, a Al-Qaeda, o Boko Haram e seus afiliados, consideram os xiitas como não muçulmanos e dignos de morte. O foco do ódio deles sempre foi a resistência e o Irã, não os israelenses. Tradicionalmente, eles têm estado intimamente associados a agências de inteligência ocidentais. closely associated with Western intelligence agencies, Wahhabism and Salafism in general. O wahhabismo e o salafismo em geral, o salafismo em um sentido mais amplo, eram ideologias muito obscuras que existiam em partes da Península Arábica, como Najd. E o Catar, é claro, é um regime wahhabita. A mesquita central de lá é a mesquita Muhammad ibn Abdul Wahhab. A Arábia Saudita sempre foi uma patrocinadora do wahhabismo. Devido à sua imensa riqueza em petróleo e gás, ao longo das últimas 4 décadas e meia, ou um pouco mais, e com o apoio do Ocidente, eles vêm difundindo essa ideologia. E o Ocidente a utiliza. Usou-a no Afeganistão contra a União Soviética, contra o Irã, contra a Rússia, contra a Líbia, contra a Síria e assim por diante. Libya, they used it against Syria and so on. And the attacks on 9/11. E os ataques de 11 de setembro foram realizados por pessoas dessa mesma linha de pensamento, aquelas que seguiam a mesma ideologia da Al-Qaeda. Portanto, é muito claro que essas organizações, essas instituições religiosas, culturais e políticas, têm afiliações muito evidentes. Elas são bem conhecidas pelo Ocidente e já cooperaram com o Ocidente operacionalmente em muitos aspectos. Na verdade, o chamado presidente da Síria é um salafista, certo? Então, ele e seu grupo, o ISIS e a Al-Qaeda, são orientados pelo salafismo e pelo wahhabismo. Portanto, quando vemos que esse ataque aconteceu, a primeira coisa que vem à mente é que, obviamente, isso não tem nada a ver com o Irã. E, de qualquer forma, não teria mesmo. O Irã não faz esse tipo de coisa. São os Estados Unidos e o Ocidente que realizam esse tipo de assassinato. Nossos cientistas são assassinados, nossos cidadãos são assassinados, e esses grupos são usados para realizar atentados à bomba no Irã. Nos últimos anos, eles realizaram 2 grandes ataques em Shiraz, matando um grande número de pessoas na cidade de Shiraz. Mas ainda pior foi o atentado à bomba em Kerman, onde um número muito grande de pessoas foi morto. Esses ataques foram realizados por grupos extremistas. E como eu disse, o apoio financeiro a esses grupos vem da região do Golfo Pérsico. Está claro. A riqueza do gás e do petróleo está por trás de sua existência. Caso contrário, no mundo islâmico de 50 anos atrás, eles realmente não teriam lugar algum. Foi apenas por meio da riqueza que conseguiram substituir muitos dos estudiosos sunitas tradicionais e conquistar uma posição sólida. Isso aconteceu por meio da riqueza e do apoio das agências de inteligência ocidentais. Assim, na Síria, a guerra suja, com a ajuda de Erdogan e o financiamento vindo do Golfo Pérsico, da Arábia Saudita, do Catar e de outros, muitos deles pessoas ricas do setor privado, mas todos com pleno conhecimento das agências de inteligência, tanto regionais quanto ocidentais, estava financiando esses grupos terroristas na Síria. E é claro,
eles avançaram para o Iraque. And of course, they went into Iraq, they went into Lebanon, they carried out many attacks. Eles entraram no Líbano e realizaram muitos ataques. O Boko Haram é o mesmo, a ideologia é a mesma. Todos esses grupos diferentes, é claro de onde eles vêm. Então, quando a mídia australiana tenta colocar a culpa no Irã, eles sabem exatamente qual é a realidade. Eles sabem que essa ideologia vem de seus amigos, e os próprios regimes ocidentais têm se beneficiado deles. Quando você olha para a Chechênia e a guerra suja que o Ocidente travou lá, eles estavam usando as mesmas pessoas. E mesmo agora, no Iêmen, eles têm apoiado esses grupos contra o Ansarullah, tentando enfraquecer o Ansarullah ao longo dos anos. And then that raises a second question. E então isso levanta uma segunda questão. Esses grupos estão tão profundamente infiltrados por agências de inteligência na região do Golfo Pérsico, agências de inteligência ocidentais e, é claro, pela inteligência israelense. Então, como isso aconteceu? Como eles não sabiam que esse pai e filho estavam seguindo nessa direção, especialmente considerando o passado deles? Mais uma vez, eu ainda não sei todos os detalhes. Vamos descobrir, suponho, se nos permitirem. Mas, ao que parece, eles já tinham informações sobre essas inclinações, essas tendências ou simpatias pelo ISIS no passado. Como é possível que não soubessem disso? Como é possível que não tenham impedido? O Mossad estava envolvido. Was Mossad involved? Because at the end of the day, who benefits from this crime? Porque, no fim das contas, quem se beneficia com esse crime? Os palestinos se beneficiam? Claro que não. A resistência se beneficia? Definitivamente não. Na verdade, a Austrália foi um dos países onde vimos enormes protestos anti-Israel, enormes protestos contra o genocídio. E isso deixou Netanyahu muito irritado. Foi por isso que ele ameaçou a Austrália. Então, o único país, ou melhor, o único regime que se beneficia com isso é o regime israelense. Não estou dizendo que foram eles, mas se for para apontar o dedo em alguma direção, a única que faz sentido é a do Mossad. Sabe, quando falamos sobre os atos de resistência do Irã, eles querem retratar o Irã, especificamente o Irã, como anti-judaico. Mas veja o que Netanyahu e Israel fizeram durante mais de 2 anos de genocídio em Gaza. Na sua opinião, quem é mais anti-judaico? É o Irã ou é Israel, pelo que estão fazendo? Israel by what they're doing? Well, I think it's quite clear that Netanyahu, this Polish... Bem, acho que está bastante claro que Netanyahu, esse primeiro-ministro polonês do regime, vem afirmando, ele e seu grupo vêm afirmando durante todo esse período e até antes, que as ações desse regime genocida são as ações dos judeus. Ele está dizendo que nós, o regime, representamos o judaísmo e o povo judeu. Então, basicamente, aqueles milhões de judeus, seja qual for o número, que se opõem à guerra, que se opõem ao genocídio, que se opõem a este holocausto, que se opõem ao sionismo, estão todos sendo acusados por Netanyahu de fazer parte desse genocídio. Portanto, se isso é antissemitismo, então, antes de tudo, ele é, claro, um antissemita, porque os palestinos são semitas. He is, of course, an anti-Semite because the Palestinians are the Semites. He himself is Polish. He's an Ashkenazi Jew. He has nothing to do with... Ele próprio é polonês. É um judeu askenazi. Não tem nenhuma ligação com a região. Então, antes de tudo, ele é um antissemita. Mas se fôssemos dizer que todos os judeus do mundo são semitas, o que não são, então ele é o maior antissemita, o maior inimigo. Ele e todo o establishment político do regime, o regime sionista, são os antissemitas, porque basicamente afirmam que todos esses judeus da região e do mundo apoiam o Holocausto. Agora, qual é a situação do Irã? Mesmo antes da aniquilação, quando Khomeini começou sua luta, havia uma distinção clara entre sionismo e judaísmo. He made a clear distinction between Zionism and Judaism. And after the revolution, right after the revolution, it was a very... E depois da Revolução, logo depois da Revolução, foi um movimento muito popular, com protestos nas ruas por meses em todo o país, enormes manifestações. O regime entrou em colapso. Pouco tempo depois, o Irã elegeu pessoas para redigir uma constituição. Nessa constituição, as minorias têm deputados no parlamento, independentemente de seu número. Assim, diferentes seitas cristãs, zoroastristas e judeus têm parlamentares.
Os judeus no Irã têm um membro no parlamento. Eles poderiam ter mais, se um candidato judeu fosse eleito em outro lugar, mas têm garantido pelo menos um assento no parlamento. E agora, enquanto falamos, temos de fato um deputado judeu. Temos sinagogas em Teherã. We have synagogues in Tehran. Recently, friends Recentemente, amigos como Max Blumenthal, que já esteve no seu programa, visitaram várias sinagogas no Irã. Acho que ele fez um documentário, vi um trecho, não o filme inteiro, mas ele publicou um filme sobre sua viagem ao Irã, onde visitou diversas sinagogas. Existem restaurantes kosher no Irã. E uma coisa que George Galloway mencionou quando visitou o Irã há alguns meses foi que ele foi a uma sinagoga e fez um comentário muito interessante. Acho que foi no texto que ele publicou enquanto visitava a sinagoga, ou talvez ele disse isso em outro lugar. While visiting a synagogue, maybe he said it elsewhere, but he said that there's no one standing in front of there. Mas ele disse que não há ninguém em frente às sinagogas, nenhuma presença policial. Por quê? Porque ninguém jamais atacaria uma sinagoga no Irã. Ninguém jamais atacaria uma igreja no Irã. Isso simplesmente não acontece. Recentemente, alguém muito próximo a mim entrou em uma loja para comprar roupas infantis e o dono da loja era judeu, usando seu kippah e vendendo seus produtos. Então quem é o antissemita? Os sionistas? São eles os antissemitas ou os iranianos? Os iranianos sempre disseram que o regime israelense deve ser desmantelado e que judeus, cristãos e muçulmanos devem poder viver lado a lado como seres humanos iguais na Palestina. Palestinos que foram expulsos de suas casas porque, veja, a maioria das pessoas em Gaza são refugiadas. Because you know that most of the people in Gaza are refugees. They didn't live in Gaza. They were in Palestine. They were expelled to Gaza. Eles não viviam em Gaza. Eles estavam na Palestina. Foram expulsos para Gaza. Há milhões na Jordânia, milhões no Líbano e na Síria, assim como no Egito e numa diáspora mais ampla. Tudo que o Irã está dizendo é que essas pessoas foram expulsas de sua terra. Elas têm o direito de retornar. E judeus, muçulmanos e cristãos deveriam viver lado a lado, em condições de igualdade em toda a Palestina. Mas o mesmo vale para os cristãos. Onde os cristãos estão mais seguros? Na Palestina, onde são constantemente atacados, insultados e mortos, e seus bens roubados. Ou no Irã, onde há igrejas em Teherã, você já esteve lá, conhece Teherã? Há igrejas por toda a cidade de diferentes seitas. Há uma igreja ortodoxa perto da embaixada grega. Há muitas igrejas armênias. Há igrejas por toda a cidade. There are many Armenian churches. There are churches across town. So, Então, novamente no Irã, você provavelmente ouviu as notícias, não é algo muito comentado lá porque é normal, mas perto da principal igreja armênia, uma nova estação de metrô foi inaugurada recentemente. Chama-se Santa Maria e tem imagens cristãs em seu interior. Eu mesmo não entrei, mas vi alguns vídeos, é muito bonita. Para os iranianos, Jesus Cristo é rei. Ele é um profeta infalível para os muçulmanos. E Santa Maria, bem, nós até temos um capítulo no Alcorão com o nome dela. Portanto, a situação dos cristãos no Irã é muito melhor do que a dos cristãos na Palestina. A forma como os sionistas difamam os judeus é completamente oposta à maneira como os judeus são retratados e tratados no Irã. É por isso que no Irã, eles vivem com total segurança e tranquilidade. When something like this happens, many people would ask, Quando algo assim acontece, muitas pessoas perguntam: quem vai se beneficiar com isso, com esse tipo de atividade? E se lembrarmos, na década de 1950, no Iraque, fizeram o mesmo tipo de atentado contra o povo judeu de lá. Naquela época, estavam tentando forçar a comunidade judaica a sair. Agora sabemos o que está acontecendo em Israel. Dizem que o povo judeu em Israel não está seguro, enquanto, por outro lado, o governo de Netanyahu afirma que está tudo bem e que estão fazendo muito pelo povo judeu em Israel. Mas será que eles realmente querem piorar a situação dos judeus na diáspora? Chamam-nos de judeus da diáspora, mas os judeus na Austrália e em outros países dizem que nem mesmo na Austrália estão seguros. Precisam ir para Israel. E foi isso que Evi Shalem, o historiador israelense, disse sobre o que aconteceu no Iraque. Antes do surgimento do Estado de Israel em 1948,
havia um grande número de judeus vivendo no mundo árabe, algo em torno de 800 mil. Havia judeus no Líbano, na Síria, no Egito e no Iraque. A comunidade judaica no Iraque era a mais antiga, remontando a 2 milênios e meio. Era a mais próspera, a mais bem-sucedida e a mais integrada à sociedade local. Antes de 1948, havia judeus em todo o mundo árabe. E a convivência entre muçulmanos e judeus não era um sonho distante, era uma realidade cotidiana. Judeus e árabes viviam lado a lado até a chegada do sionismo. Minha família e eu éramos judeus árabes. Falávamos árabe em casa, não falávamos nenhuma outra língua. Nossa cultura era cultura árabe. Nossa comida era a mais deliciosa e apimentada comida do Oriente Médio, não era comida europeia. Então, em todos os sentidos da palavra, éramos judeus árabes. Nós, judeus árabes, tínhamos muito mais em comum, linguística e culturalmente, com os não-judeus ao nosso redor. Tínhamos muito mais em comum com eles do que com os judeus da Europa Oriental. Em março de 1950, o parlamento iraquiano aprovou uma lei declarando que qualquer judeu que quisesse deixar o país estava livre para fazê-lo. Eles tinham um ano para se registrar e sair com um visto só de ida. Poucos judeus se registraram para partir. Então, ao longo do ano seguinte, 5 bombas explodiram em estabelecimentos judaicos em Bagdá. Isso gerou pânico e ajudou a precipitar o êxodo para Israel. Yosef Basri, um advogado de 28 anos e ardente sionista, foi responsável por 3 das 5 explosões. Seu controlador era um oficial de inteligência israelense chamado Max Binet, que lhe deu as ordens e o TNT. Em 1950, havia cerca de 135 mil judeus no Iraque. No final de 1952, restavam apenas cerca de 10 mil judeus, e aproximadamente 125 mil haviam ido para Israel. Saímos do Iraque como judeus e chegamos a Israel como iraquianos. O problema é que Israel afirma ser o Estado dos judeus, afirma falar em nome de todos os judeus em qualquer lugar. O sionismo é uma coisa askenazi, não tem nada a ver com... Acho que Israel hoje e Netanyahu estão na mesma situação. Eles estão tentando agir da forma que a história nos mostra. Qual é a sua opinião, professor Marandi? Bem, novamente, só quero repetir que não estou dizendo que o regime israelense estava por trás disso. Mas se alguém se beneficia, como você estava dizendo há alguns minutos, se alguém que se beneficia com isso, seria o regime israelense. Agora, pode ser simplesmente que esses 2 homens, esse pai e filho, por causa de sua ideologia extremista wahhabita ou salafista, sua ideologia takfiri, tenham chegado à conclusão de que poderiam simplesmente massacrar pessoas comuns. E é isso que eles fazem no Irã. É isso que eles fazem quando atacam o Irã. É isso que eles fazem quando atacam o Iraque. É isso que eles fazem. É isso que eles vêm fazendo na Síria, com a ajuda das agências de inteligência ocidentais. Fizeram isso por 13 ou 14 anos. E você sabe, Erdogan era a pessoa-chave na coordenação desses militantes takfiri. E claro, o financiamento veio principalmente do Catar. Quero dizer, veio de toda a região do Golfo Pérsico, mas principalmente do Catar, especialmente nas fases mais recentes. Então pode ser apenas por causa dessa ideologia. Mas, se fôssemos levantar a hipótese de que é algo além disso, então, obviamente, o país que vem à mente, o regime que vem à mente, é o regime israelense. Eles já fizeram isso antes. Eles mataram judeus. A diretriz Hannibal trata de matar judeus. The Hannibal Directive is about killing Jews. We saw that on October the 7th, where they Vimos isso em 7 de outubro, quando, segundo alguns, eles supostamente mataram centenas dos seus próprios para que não fossem feitos prisioneiros para troca. Eles já usaram a diretriz Hannibal antes em Gaza, quando soldados do regime israelense foram capturados. E é claro, um regime que comete genocídio, um regime que não tem quaisquer limites morais, que massacra crianças diariamente. Enquanto falamos, todos os dias eles estão matando aproximadamente o mesmo número de pessoas que foram assassinadas na Austrália, em Gaza, durante esse chamado cessar-fogo falso.
Todos os dias, eles estão matando palestinos. Ontem mataram 3 cidadãos libaneses. Yesterday, they killed 3 Lebanese citizens. I haven't seen the news today, but they're killing Lebanese every day. Eu não vi as notícias hoje, mas eles estão matando libaneses todos os dias, mesmo com cessar-fogo. E os garantes ocidentais estão completamente calados, porque são cúmplices. E em Gaza, estão impedindo a entrada de comida, estão impedindo a entrada de tendas. Na tempestade recente, bebês morreram de frio por causa das temperaturas congelantes e estão sendo bombardeados todos os dias. Então eles não têm regras nem bússola moral. Está claro que poderiam fazer qualquer coisa. Mas, novamente, isso não significa que foram eles que fizeram. Ainda assim, se formos olhar além dessas 2 pessoas, o primeiro lugar a se investigar seria o Mossad. That you'd have to look at is Mossad. The other thing, you mentioned the case of Syria. We know that A outra coisa, você mencionou o caso da Síria. Sabemos que parece que uma facção do ISIS está atacando outra facção lá. O objetivo principal, no geral, é balcanizar a Síria. Eles estão fazendo isso e querem fazê-lo oficialmente. Querem dividir a Síria em diferentes regiões. Qual é o seu entendimento sobre o que está acontecendo na Síria? E quanto do que está acontecendo lá está relacionado ao governo turco, ao governo de Erdogan? E quanto disso vem de Israel e dos Estados Unidos? how much of it come from Israel and the United States? Well, Erdogan really and Qatar, they did the most to destroy Bem, Syria. Erdogan e o Catar realmente fizeram o máximo para destruir a Síria entre os regimes regionais. Fizeram isso em aliança com os israelenses e os americanos e agora criaram uma catástrofe para todos. A Síria está caminhando para a desintegração, está sendo balcanizada. Era óbvio que isso iria acontecer. O salafismo não tolera nenhuma visão de mundo diferente da sua própria, incluindo o islamismo sunita, o islamismo sufista, qualquer forma de islamismo. Então, o que acontece automaticamente quando você tem um terrorista como Jolani em Damasco? As minorias, todas elas, aquelas que são tradicionalmente seculares, as que são sunitas moderadas, todas estão em perigo. E claro, essas pessoas, você sabe, não têm nenhum interesse em desenvolver uma constituição ou realizar eleições. Developing a constitution and having elections. This is, a regime that they're going to hold on to. There won't be Este é, sabe, um regime ao qual eles vão se apegar. Não haverá, não há planos para eleições. E o representante dos Barak, que também é o embaixador na Turquia, e claro, amigo de Epstein, vimos o tweet em que Epstein disse para ele enviar uma foto dele com uma criança para que pudesse sorrir. Essa criatura desprezível, o embaixador na Turquia, fala sobre uma Síria forte, mas o que ele realmente quer é destruir a Síria. Ao apoiar a Al-Qaeda na Síria, ele quer que o país imploda. Na verdade, ele falou recentemente sobre a Síria e o Líbano, basicamente dizendo que o Líbano e a Síria deveriam pertencer à Síria. Ele só quer criar divisão, quer criar guerra entre a Síria e o Líbano para causar ainda mais destruição. war between Syria and Lebanon to create further destruction. Why? Because that's what Israel wants. Anyone Por quê? who thinks Porque é isso que Israel quer. in West Asia, Qualquer um que pense que os interesses dos Estados Unidos na Ásia Ocidental são diferentes dos interesses do regime israelense em questões-chave é um tolo. supported the dirty E aqueles que apoiaram a guerra suja na Síria, os regimes da nossa região, sabiam que isso era mando dos Estados Unidos e em benefício do regime israelense. Mas por causa de sua enorme riqueza, especialmente o Catar e outros países da região do Golfo Pérsico, mas principalmente o Catar, eles têm um império de mídia, não apenas a própria, mas também a que financiam, de centros culturais, de centros religiosos. O mesmo vale para os sauditas e outros. Eles têm usado isso para promover o sectarismo, o ódio religioso, para apoiar esses grupos extremistas. E muita gente foi enganada. to support these extremist groups, and a lot of people were fooled. And they got in bed with Americans, and they supported Eles se aliaram aos americanos e apoiaram essa conspiração americana contra a Síria. E claro, o resultado final que vemos hoje é exatamente o que Said Hassan Nasrallah previa anos atrás. Estava claro como o dia. Acho que agora muitas dessas pessoas que foram influenciadas por esses meios de comunicação e instituições religiosas estão começando a enxergar a realidade, as mais razoáveis,
aquelas que agora observam o que está acontecendo na Síria. Elas entendem que o wahhabismo, o salafismo e esses grupos terroristas são todos prejudiciais aos interesses da nossa região e aos interesses do mundo islâmico. E o Ocidente está constantemente atacando o Islã e os muçulmanos por causa desses grupos terroristas. Islam and Muslims because of these terror groups, because of these extremists. The extremists that they create, help. Por causa desses extremistas, os extremistas que eles ajudaram a criar, os extremistas que apoiaram na Líbia. Eles apoiaram esses grupos terroristas para derrubar o governo líbio. E então houve o atentado em Manchester, em um show onde acho cerca de 20 jovens britânicos foram mortos. O agressor tinha envolvimento com a Líbia. Então sabe, se alguém estava por trás dele, ou se ele agiu por conta própria, pode ser, se olharmos pelo melhor cenário possível, o enema assim. Em políticas ensinadas de apoiar esses criminology, e disso não os spoilers. These terrorist groups came back to haunt them. But a worst case scenario would be that he's linked to one of these agencies. Mas um cenário pior seria se ele estivesse ligado a uma dessas agências. Agora, isso é o que vemos com o 11 de setembro. Por anos, eu mesmo fui muito cético em relação às pessoas que diziam que o 11 de setembro envolvia mais do que apenas aquelas 19 pessoas. Mas nos últimos anos, vi trechos da série de 5 partes do Tucker Carlson. Não vi tudo. Talvez uma parte e meia, a primeira parte e metade da segunda. Mas pelo que vi, fica claro que mais do que apenas aquelas 19 pessoas estavam envolvidas, porque houve pessoas que venderam ações de companhias aéreas e bancos pouco antes do ataque. Então havia gente que sabia, mas o governo dos Estados Unidos não revela seus nomes. But the US government won't declare their names. And of course, there are those people who are filming it, apparently. E claro, aquelas pessoas que estavam filmando, aparentemente ligadas a Israel, ao regime israelense, a Assad, aquela coisa do edifício 7. De novo, não estou muito familiarizado com os eventos em torno disso, mas a questão é que esses grupos são fortemente infiltrados e há pessoas com interesses próprios em usá-los no Ocidente como ferramentas. Então, seja na Austrália ou em Manchester, anos atrás, há duas formas de encarar. Ou foram apenas duas pessoas ou uma pessoa realizando um ataque, e então é um efeito colateral, ou essas pessoas estavam ligadas a agências de inteligência. E se estavam, obviamente são as mesmas agências de inteligência que vêm trabalhando com eles há décadas. Professor Marandi, the case of Afghanistan is Professor Marandi, o caso do Afeganistão é importante para o Irã porque por mais de 20 anos o ISIS esteve no Afeganistão, desestabilizando a região. E neste momento, o Irã e os vizinhos do Afeganistão estão pedindo que não haja tropas estrangeiras. Ontem houve uma reunião em Teherã com a participação do Irã, Paquistão, Rússia, Uzbequistão, China, Tajiquistão e Turcomenistão. Eles estão se unindo para lidar com a situação no Afeganistão. Qual é a principal preocupação? Sabemos que durante a guerra eles usaram status de imigrantes afegãos a fão no Irã. E Israel e 16 pessoas partem depois a atuar no Irã. Na verdade, aquelas pessoas no Irã que foram presas vindas do Afeganistão eram basicamente afiliadas à Al-Qaeda e ao ISIS. Elas faziam parte do segmento takfiri da sociedade, pessoas influenciadas por essa ideologia takfiri. E novamente, isso mostra como o salafismo e o wahhabismo são usados por agências de inteligência ocidentais. E é claro, o regime israelense faz parte desse aparato, dessa rede, uma parte importante. Portanto, para o Irã, trata-se de uma questão de segurança importante. Temos milhões de afegãos no Irã. A maioria deles é trabalhadora e a economia iraniana precisa deles. Tenho alunos afegãos, excelentes alunos, acima da média. Ao longo dos anos, meus alunos afegãos têm sido acima da média. E alguns deles têm bolsas de estudo do governo iraniano. Alguns pagam suas mensalidades com dificuldade, mas são uma comunidade excepcional. Milhões vivem no Irã, mas esses extremistas são motivo de preocupação. Vimos isso durante a Guerra de 12 Dias. O mesmo problema existe com a Rússia e a Ásia Central. É uma questão de segurança.
Uma das razões, acredito eu, pelas quais a Organização de Cooperação de Xangai, especificamente a Organização de Cooperação de Xangai, foi criada foi para lidar com o extremismo. Inicialmente era uma organização de segurança. Ainda é, mas acho que está ampliando seu escopo. Quero dizer, está ampliando seu escopo, mas em grande parte por causa desses grupos Takfiri que o Ocidente utiliza. E eles basicamente estão agora sob controle da OTAN, de Erdogan e financiados pelo Qatar. By Erdogan and funded by Qatar. So they are a threat to Asia. One of those areas. Então, eles representam uma ameaça para a Ásia. Uma das áreas de maior preocupação é naturalmente o Afeganistão. Há também outras questões relacionadas ao Afeganistão. Os confrontos entre o Paquistão e o Afeganistão, o fato de a fronteira não ser reconhecida por ambos os lados e a questão do reconhecimento do governo em Cabul, juntamente com as tentativas dos Estados Unidos de recuperar influência no país. Todas essas são questões de grande preocupação. E, é claro, a questão das meninas não poderem frequentar a escola, a profunda discriminação que vemos contra as meninas no Afeganistão, é algo que também precisa ser enfrentado. Portanto, há uma série de questões que esses países estão discutindo ou já discutiram. That these countries are talking about or have been talking about. Não consigo mais te ouvir. When we talk about Quando falamos sobre a relação entre o Irã e o Paquistão, podemos ver algum tipo de mediação. Sabe, porque pelas notícias, estamos ouvindo que o Irã está fazendo tudo o que pode para aproximar esses dois países, para deixarem suas diferenças de lado, já que isso é importante para a segurança da região. E até que ponto esse esforço é apoiado pela Rússia e pela China? How much of that effort is supported by Russia and China? No doubt, Russia and China and Iran, Sem dúvida, Rússia, China e Irã querem que a questão entre Paquistão e Afeganistão seja resolvida rapidamente. Eu não quero começar a citar países, mas há alguns que não têm interesse em estabilidade e paz ao longo da fronteira entre Afeganistão e Paquistão. E não é apenas um país, há vários que realmente não querem paz e estabilidade. Eles têm um interesse próprio em manter nossa região instável. Até agora, acho que a questão ainda não foi resolvida. Mas, para os 3 países que você mencionou, essa é uma prioridade fundamental. Como eu disse, a Organização de Cooperação de Xangai foi criada para lidar com segurança, e o Afeganistão é um país-chave nesse contexto. And Afghanistan is a key country. It is an important country É um país importante, realmente central, para muitas rotas comerciais, e faz fronteira com vários outros países. Também tem um histórico de extremismo, porque foi lá que os Estados Unidos começaram a financiar grupos extremistas sob Jimmy Carter e Brzezinski. Naquela época, os sauditas investiram muito dinheiro. Os primeiros livros didáticos Takfiri publicados naquela época foram, na verdade, produzidos nos Estados Unidos. As pessoas podem verificar isso. Acho que foi na Universidade de Nebraska, em Omaha. Se ela simplesmente sabe digitar em Afeganistão, em um mecanismo de busca, Afeganistão, Takfiri, Salafi, Wahhabi, o que for, vão encontrar. They'll find it. So this began in Afghanistan. Então isso começou no Afeganistão. Toda essa catástrofe do extremismo, assim como os Estados Unidos e os europeus financiaram os nazistas em lugares como a Ucrânia, independentemente do que as pessoas pensem sobre a guerra na Ucrânia ou de que lado estejam. O fato é que o golpe foi realizado com o apoio de neonazistas, fascistas, da extrema-direita. Ou, por exemplo, os rebeldes contras eram do mesmo tipo, extremistas que foram muito brutais em sua guerra contra a Nicarágua. Portanto, os Estados Unidos têm um histórico de apoiar o pior do pior, seja durante o Vietnã, na América Latina, em nossa região ou em outros lugares. Mas tudo isso começou no Afeganistão. E, portanto, o destino do Afeganistão é extremamente importante para todos esses países. Tivemos a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos durante o governo Trump. Quando se observa a situação da guerra na Ucrânia, supostamente houve uma mudança significativa sob Trump. Eles reconheceram que não poderiam derrotar a Rússia ali.
Mas afinal, quando se analisa o documento inteiro, percebe-se que nada realmente mudou. Eles estão, digamos, mais focados na economia, mas o resultado é o mesmo quando se trata do Oriente Médio, da Ásia Ocidental e da América Latina. Mesmo no caso da Europa, não há muita mudança. Even with the case of Europe, it's not that much of change. How do you think, Professor Marandi? Como o senhor vê isso, professor Marandi? Normalmente, quando falamos sobre esse tipo de documento, mesmo durante o governo Biden, eu me lembro da Estratégia de Segurança Nacional. A ideia principal, o núcleo dela, era sobre autocracias e democracias. Nós somos a democracia e temos que, você sabe, derrotar a autocracia. É algo como, eu me lembro, aquela velha ideia de Ocidente contra o comunismo. Eles ainda chamam a Venezuela de comunista, a China de comunista, a Rússia de comunista, para legitimar o que estão fazendo. Mas qual é a sua compreensão desses documentos? Eles são apenas as políticas da administração atual? Ou algo mais profundo do que isso? They do have something deeper than that. Well, if democracies mean that you Bem, se democracia significam bombardear barcos de pesca, realizar um holocausto em Gaza, bombardear país após país todos os dias na Ásia Ocidental e apoiar neonazistas na Ucrânia, então não quero ter nada a ver com essas democracias. Eu as considero inimigas da humanidade, o que de fato são. E de qualquer forma, elas não são democracias, são oligarquias. Mas acho que este documento, e já houve muitas interpretações sobre ele, é, na verdade, um reconhecimento do declínio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por um lado, querem preservar sua hegemonia, mas desejam ser mais criativos ao fazê-lo e gastar menos. Não acredito que este documento vá ser implementado. Para que isso necessário, faria uma mudança fundamental na política externa dos Estados Unidos. be implemented, you're going to have to see a fundamental change in U.S. foreign policy. You're going to have to see, for example, U.S. shutting down military bases. Você vai ter que ver, por exemplo, os Estados Unidos fechando bases militares, porque só isso está custando ao país centenas de bilhões de dólares todos os anos. Só isso. Mas tudo que vejo são os Estados Unidos construindo uma nova base na Síria, outra ao lado de Gaza. Não vejo nenhuma base sendo fechada em lugar algum. Então, realmente não acredito que os Estados Unidos conseguirão seguir nessa direção com sucesso. E também há a questão da economia. A economia dos Estados Unidos está caminhando para um lugar muito perigoso, segundo pessoas que são especialistas. Não eu, mas pessoas que respeito. E, obviamente, na guerra comercial, as coisas não estão indo bem com a China. Os chineses, estive na China várias vezes nos últimos meses, têm suas próprias dificuldades. E a guerra comercial teve um impacto. They have their own difficulties, and the trade war has had an impact. But they're doing much better than the United States and at the negotiating. Mas eles estão se saindo muito melhor do que os Estados Unidos. E na mesa de negociações está claro quem tem a vantagem, especialmente com as terras raras. Vimos que os Estados Unidos tiveram que recuar muito rapidamente. E também na Ucrânia, os russos agora estão vencendo a guerra. Está muito claro. As forças armadas ucranianas estão começando a mostrar sinais de colapso. E quando isso acontecer, será catastrófico para Trump. Será catastrófico para a Europa, mas também será catastrófico para os Estados Unidos. Trump quer uma saída, mas novamente, como com este documento, ele é um presidente fraco. Ele é uma pessoa fraca. E, portanto, não vejo ele sendo capaz de implementar esse documento de segurança nacional. Assim como estou bastante confiante de que ele não será capaz de fazer a coisa certa para acabar com a guerra na Ucrânia, porque ele tem um caráter fraco. Ele ameaça e mata pescadores. Seu povo realiza segundos ataques. Ele é um bandido, mas um bandido fraco. Ele é totalmente incapaz de encerrar a guerra na Ucrânia. Se ele tivesse feito isso, as coisas hoje estariam muito melhores para ele. Se ele tivesse feito isso quando se tornou presidente, quando tinha o mandato e impulso, ele venceu todos os estados decisivos. Ele venceu a maioria dos votos e disse que encerraria a guerra imediatamente. Ele poderia ter feito isso. Poderia ter dado aos russos o que eles queriam e forçado a Ucrânia a aceitar. E os europeus naquela época provavelmente não teriam conseguido fazer muita coisa. Mas ele é uma pessoa fraca, e agora acho que vamos ter uma solução militar.
não vejo por que os russos fariam menos do que isso. Se os russos tomarem, por exemplo, Odessa e farem as rotas para o Mar Níspero para a Ucrânia, acho o sudeste da Europa mudar. O mapa político vai mudar. Is going to change. The political map will change. Europe is in a dire situation as we talk with the case. A Europa está em uma situação terrível agora com o caso da Ucrânia. A guerra que os Estados Unidos começaram com a Rússia na Ucrânia, bem, todo o fardo recai sobre os ombros dos europeus. Eles têm que pagar por tudo. Até Donald Trump, no novo documento, mostra isso. E até, não sei se você viu o artigo na Político, eles estão falando sobre o G5 ou C5. No C5, não há Europa. Não há países europeus ali. Eles estão falando sobre China, Rússia, Estados Unidos, Índia e Japão. É de certa forma um insulto à Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas veja, a Europa está totalmente coordenada com os Estados Unidos quando se trata do programa nuclear iraniano. O que está acontecendo com a Europa, na sua opinião? What is happening to Europe, in your opinion? Europe has become irrelevant. The C5, by the way, I don't. A Europa se tornou irrelevante. For example, I don't see why. O C5, aliás, não tenho certeza se isso vai funcionar, porque, por exemplo, não vejo por que os chineses aceitariam o Japão à mesa com eles. E acho que está claro que o que os americanos estão tentando fazer é deixar o BRICS de lado. Mas, de qualquer forma, como isso vai se desenrolar ainda está por ver. Acho que está bem claro que a Europa é irrelevante. O Irã não tem mais nenhuma negociação com os europeus sobre o programa nuclear, então isso os torna sem importância. Eles jogaram essa carta e perderam. Continuam a antagonizar a China e, por isso, estão isolados nesse aspecto. Querem guerra com a Rússia. Bem, isso vai acabar mal para eles. Want war with Russia? Well, that's going to end badly for them. So they're not important anymore. They're losing their importance, and I think that Então, eles não são mais importantes. Estão perdendo sua importância. E acho que isso pode levar a uma convulsão na Europa. Não está claro o que acontecerá com a OTAN e não está claro o que acontecerá com a UE. Se a OTAN permanecerá intacta ou pelo menos dentro dos atuais Estados-membros. Tudo isso é incerto. Mas acredito que, em um ano, talvez até menos, a situação será dramaticamente diferente. Não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Acho que os próximos meses serão decisivos de muitas maneiras. Até esta época, no próximo ano, acredito que a situação da Europa estará significativamente pior do que está hoje. significantly worse than what it is today. Yeah. We have the foreign minister of Iran in Belarus. Temos o ministro das Relações Exteriores do Irã, em Belarus, conversando com o governo bielorrusso. Qual é a estratégia do Irã em relação ao sul do Cáucaso? Sabemos que a Armênia e o Azerbaijão são muito importantes porque estão nas fronteiras do Irã. Então, como essa nova estratégia do Irã leva em conta a situação com o Azerbaijão e a Armênia? Well, it's not just that, it's also Georgia. And Georgia. Bem, não é só isso. Também é a Geórgia. E a Geórgia, junto com a Ucrânia, eram os dois países sendo discutidos para entrar na OTAN. E você sabe, a Turquia já faz parte da OTAN, infelizmente. Erdogan nunca teve a coragem, nem a vontade, nem provavelmente a intenção de sair da OTAN. Então ele está atrelado aos Estados Unidos, apesar de toda a sua retórica. Ele obedece. E Trump disse que sempre que queria algo dele, ele estava lá para ajudar, o que diz muito. É realmente bastante perturbador. Mas de qualquer forma, temos a Turquia como nossa vizinha, quero dizer, a OTAN como nossa vizinha agora. E a expansão da OTAN teria sido um desastre para o Irã. Não apenas o regime na Ucrânia é ilegítimo. Ele surgiu por meio de um golpe e realizou uma limpeza étnica contra falantes de russo. Portanto, o Irã tinha razões válidas para apoiar a Rússia. Mas mais importante, ou tão importante quanto, digamos, é o fato de que se a Rússia tivesse fracassado, a OTAN teria se expandido para a vizinhança do Irã. E provavelmente, depois da Geórgia, seriam a Armênia e o Azerbaijão que ingressariam na OTAN. Portanto, uma Rússia forte é do interesse do Irã para conter a OTAN. E o Irã é categórico quanto à preservação das fronteiras da Armênia e ao fato de que seu acesso à Armênia e além não seja impedido por ninguém. Armenia and beyond is not impeded by anyone. Iran has already said
that if it's O Irã já declarou que se seu acesso for impedido, isso significará mais consequências. E o Irã posicionou um grande número de tropas na fronteira. Então, no momento, as coisas estão calmas. Mas o Irã está avançando com o corredor de transporte norte-sul. Esse foi um dos principais focos das negociações entre o presidente Raisi e o presidente Putin há alguns dias no Turcomenistão. Assim que os iranianos adquirirem todas as terras necessárias para que a ligação ferroviária seja concluída, haverá um enorme aumento no comércio passando pelo Irã. E parte disso envolveria a Bielorrússia, pois ela poderia ter acesso à região do Golfo Pérsico por meio do corredor de transporte norte-sul. You know what's so amazing to me? Everything Netanyahu Sabe o que me impressiona? Toda vez que ele divulga um novo vídeo para enviar ao povo iraniano, ele levanta um frasco de água para mostrar que a água está pronta. Você sabe o que está acontecendo entre Israel e a Jordânia? Eles deveriam fornecer água dessalinizada para a Jordânia, mas não estão fazendo isso. The Israeli regime does not abide by any O regime israelense não cumpre nenhum compromisso. Quando esses grupos Takfiri tomaram partes da Síria, o regime israelense se expandiu muito mais profundamente no território sírio do que nunca antes, muito mais do que após ocupar as colinas de Golã. Qual foi a justificativa? Esses grupos Takfiri não tinham nada. Você sabe, Jolani basicamente tem bajulado os americanos, os israelenses e o lobby israelense nos Estados Unidos há um ano. Vimos o clima de camaradagem com Petraeus. Vimos ele jogando basquete com o chefe do CENTCOM. Ele deveria ser um chefe de Estado, mas está jogando basquete com o chefe do CENTCOM, entrando pela porta dos fundos na Casa Branca e recebendo perfume de Trump. Por que o regime israelense faria isso? Não há justificativa para isso. O regime israelense não conhece a lei, não reconhece o direito internacional. Está assassinando crianças em todos os lugares, todos os dias. Todos os dias crianças estão sendo mortas. Crianças saem para buscar lenha e eles as metralham. Uma menina de 3 anos está brincando perto da tenda dela e eles a metralham. Ou simplesmente bombardeiam uma tenda e matam uma família inteira. Isso acontece todos os dias e não sendo discutido na mídia ocidental. A mídia ocidental está completamente silenciosa e indiferente. Eles não se importam. Esses jornalistas ocidentais têm escritórios em toda a nossa região. Têm isso em Beirute e não se importam. Ou pelo menos, não deveriam se importar, porque seus senhores não querem que se importem. O mesmo vale para a Palestina. E eles têm embaixadas, quero dizer, há apenas alguns meses, 2 ou 3 meses atrás, não foi? Uma família libanesa-americana foi massacrada no sul do Líbano pelo regime israelense. 3 crianças, 3 menininhas, acho, assassinadas junto com o pai. A embaixada dos Estados Unidos condenou alguém? O governo do estado fez alguma declaração? Trump fez alguma declaração? Os Estados Unidos fizeram uma declaração sobre o que aconteceu na Austrália, mas não disseram nada sobre seus próprios cidadãos que foram assassinados no sul do Líbano. Eles não se importam com seus próprios cidadãos. Os jornalistas ocidentais não se importam com o povo da nossa região. Então é claro que eles não vão cumprir seus compromissos com a Jordânia. Eles estão roubando água, estão roubando todos os recursos que podem, querem roubar a terra de Gaza, querem roubar seu gás, querem roubar tudo. Isso é o que o sionismo é. Uma ideologia de supremacia que não considera os outros como iguais ou com direitos iguais. Então, quando você assina um pedaço de papel com alguém que é considerado seu subordinado, alguém que é seu escravo, um Amaleque, é claro que você não sente ter uma responsabilidade moral de cumprir esse compromisso. Enquanto o regime israelense existir, não haverá paz na Ásia Ocidental. Muito obrigado, professor Marandi. Antes de encerrar,
Esqueci de mencionar que o professor Mohammad Marandi tem um novo programa na Al Mayadeen em inglês. Vou colocar o link na descrição deste vídeo. O programa se chama Desmistificando o Irã. Professor Marandi, muito obrigado por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Muito obrigado por me receber, Nima. É sempre uma honra. Thank you very much for having me, Nima. It's always an honor.